Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá pessoal, em mais essa edição do Bate-Papo das 6, nós temos um prazer hoje aqui de reunir na bancada um grupo seleto aqui de Linhares para a gente falar de um tema que consideramos extremamente importante para a nossa comunidade, que é o assunto cultura. Hoje o nosso bate-papo é sobre a importância da cultura para a comunidade, para as pessoas, para o Estado, para o país. E eu, professor Pereira, tenho a satisfação de receber aqui na bancada do programa a professora Ludmila, professora doutora em História, atualmente professora da FACERE, da Faculdade Municipal aqui. A Adrena Machado, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, aqui de Linhares, uma das ativistas mais reconhecidas e respeitadas do movimento cultural que acontece aqui. E também aqui na bancada tem o professor Bernardo Augusto, que vai me acompanhar na mediação dessa conversa. Vamos fazer esse primeiro bloco com esse grupo e no segundo bloco a gente vai receber o Davi Oliveira, também um dos mais reconhecidos e respeitados ativistas do movimento cultural que acontece aqui no município de Linhares. Davi também é membro do Conselho Municipal de Cultura e da Serliges, a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. É um prazer ter a companhia desse grupo aqui. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, comemora no Brasil Dia Nacional da Cultura. Eu queria passar para a professora Ludmila. Seja bem-vinda, professora Ludmila, a esse encontro. Que bom ter você aqui. Obrigada. Bom, agradeço o convite, né, do professor Pereira, do professor Bernardo, estar participando com vocês aqui, falar um pouquinho sobre cultura. Bom, cultura é algo que, pessoalmente, eu gosto muito de falar, porque tem a ver com a minha formação, né? Eu fiz o meu doutorado em História Social e, durante meu doutorado, eu desenvolvi vários aspectos acerca da cultura, acerca da antropologia, que é um ramo aí para se entender a questão da cultura. Bom, e para falar de cultura, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a cultura, né? A gente fala tanto de cultura, a gente tem secretaria de cultura, mas muitas vezes as pessoas se pegam sem saber o que é cultura. E existe uma questão muito vinculada ao senso comum, ao que as pessoas pensam, que há pessoas com cultura e sem cultura, né? E a verdade é que não existe pessoas com cultura e sem cultura. Cultura é uma forma como as pessoas têm de viver, de pensar, como elas se manifestam, né, que elas produzem em termos materiais e imateriais. Então, canções são cultura, alimentação é cultura, patrimônio material, arquitetônico é cultura. Então, Linhares se destaca como de cenário nacional de manifestação cultural extremamente relevante para o Brasil. Bom, é importante também pensar que muitas vezes se fala assim, tem pessoas que têm uma cultura inferior e a outra superior. Na verdade, o que a gente tem é cultura humana, né? Então, Linhares, no caso, se destaca como um cenário nacional de cultura, né? E você tem, por exemplo, a região de Regência, você tem o centro de Linhares, você tem São Rafael. Então, são cenários diferenciados e multifacetados de cultura. Bom, basicamente isso aí. A partir dessa introdução da Ludmila, vou passar para a Drena fazer suas considerações iniciais, Drena, para a gente desenrolar esse assunto depois, tá bom? Queria agradecer... Seja bem-vinda. Obrigada. Queria agradecer ao professor Pereira, ao professor Bernardo pelo convite e dizer que é muito importante, né, a gente, como sociedade, participar da cultura do nosso município. O Conselho de Cultura, que é o órgão que eu represento, ele serve para aproximar a comunidade das políticas públicas culturais do município. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho nesse ano no Conselho de fazer com que as pessoas conheçam o que é um Conselho de Cultura e aprendam a valorizar a cultura local. Como a professora Ludmila disse, nós temos aqui Regência, né, que é um berço muito grande de cultura popular tradicional, que são os congos, as folias de reis e outras manifestações, assim como a capoeira. E a gente tem na bancada, como nós já dissemos, o professor Bernardo Augusto,
que entre tantas outras atividades que ele desenvolve, particularmente em benefício da comunidade, Bernardo é coordenador do curso de Direito aqui da Faculdade Municipal, que hoje é um dos cursos mais respeitados do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Pereira. É um prazer estar aqui com a professora Ludmila, professor também, né, como dito, da instituição Faceli, Drena, que a gente vê uma verdadeira militante, né, uma ativista cultural, sempre envolvida no município de Linhares, através da capoeira e, consequentemente, de outros aspectos culturais. E eu estou gostando do tema de hoje, né, pessoal? Porque falar de cultura é falar de mudança de comportamento, é falar de educação. E parabenizar você também, Pereira, por esses quase 4 anos desse programa Sim Literatura, desse projeto Prazer da Leitura, que você vem desenvolvendo e abrindo portas para tantas outras pessoas, levando cultura e informação. A gente precisa, pessoal, parar um pouquinho, a gente precisa ler, a gente precisa resgatar a cultura, porque assim a gente passa a ser diferenciado, né, Ludmila? Para você, qual que seria a importância, vamos começar assim, da valorização da cultura na sociedade, já que você tem essa formação social? Então, primeiramente, você tem... A importância é muito grande, né? E às vezes a gente fala da importância, a gente não consegue observar isso na realidade. Você conversa com as pessoas e você, mas cultura é secundária, a gente quer emprego. Mas, na verdade, cultura está falando sobre você, coloca sobre em segundo plano, né, Pereira? Cultura não é tão importante numa data comemorativa. Não, cultura, gente, é formação de identidade. Cultura é memória. Cultura é a nossa vida, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, é o que fazemos. Então, quando a sua avó está lá fazendo biscoito, ela fala assim, olha, tem 50 anos que eu faço esse biscoito, essa receita é da minha bisavó. Isso é cultura. Isso é importante para as pessoas, isso é importante para a família, isso é importante para a comunidade. Então, quando ela está falando aqui sobre as manifestações culturais que são desenvolvidas nos bairros de Linhares, isso é importante para a sociedade, né? E se nós, enquanto sociedade, poder público, não pararmos para pensar e planejar e executar essa cultura, né, e manter essa cultura viva, isso vai se perdendo e a sociedade ela acaba se prejudicando, né? Então, assim, uma das principais importâncias de se valorizar a cultura é a preservação dessa identidade, dessa memória. E uma coisa importante falar da questão da memória é que nós estamos com uma população que está ficando cada vez mais idosa, rápido, então você vai ter daqui a alguns anos a maior parte da população na terceira idade. E a população idosa, ela valoriza mais do que qualquer outra parte da população a memória e a identidade, né? É o que fica de legado deles. Então, a cada dia mais vai se valorizar, vai se falar de cultura, vai se falar da história, né? E Linhares não é diferente. Né? Ô Pereira, nesse momento, só fazer uma pergunta aqui para a Drena, que a professora Ludmila, ela comentou que a cultura ela precisa, né, ser preparada, planejada, para, enfim, fazermos algo cultural. Como representante do Conselho Municipal de Cultura, Drena, vocês têm essa preocupação de parar, de sentar, preparar, ou vamos fazer, né? Igual muita gente considera a cultura como um plano B, né, Pereira? O que você tem esse planejamento lá? Sim. Primeiro que estamos no 2º mandato, né, como conselheiros municipais de cultura, e desde abril desse ano a gente assumiu lá como presidente. E o que a gente está procurando fazer nesse momento? A gente está procurando formular, né, toda a documentação do conselho, porque tem algumas inconsistências. A gente está procurando arrumar a casa, né, em um bom português, para que a gente possa aplicar as políticas públicas culturais. Existe o Sistema Nacional de Cultura, o estadual e o municipal. O nosso município está anos-luz na frente de vários outros municípios, porque o Conselho Municipal de Cultura é um órgão muito importante para o município. Só que em outras cidades, as pessoas, os artistas, né, os artesãos, quem faz cultura, eles precisam reivindicar muito, ir atrás de abaixo-assinado e ficar na porta da prefeitura para conseguir o que a gente já conseguiu no nosso município. Nós temos um Conselho de Cultura bem formulado, está bem redondinho, e nós temos o Fundo Municipal de Cultura, que é uma lei que foi aprovada pelo prefeito, atual prefeito Guerino Zanon, em 2017. É a primeira cidade que tem um fundo próprio e investe nas culturas. Como a gente faz a organização dessa cultura? Nós pegamos os segmentos, né, do Conselho Municipal de Cultura, artes plásticas, tradições culturais, música, artesanato. A gente se reúne com esse público específico e pergunta o que eles querem para a cultura do município, como eles gostariam de ver a pasta dele no momento. Então, a gente faz o plano de ação para atingir o movimento. Se
se gostaria, quem é músico, de ter mais festas, se quem é o artesanato, de que haja mais exposições, que as pessoas... Literatura, a gente tem um projeto lindo com Dona Arlene, Reuber Nascimento, de ir nas escolas, porque como a Ludmila falou, os idosos vão preservar a cultura. Mas se você não implantar isso nas crianças agora, elas não vão preservar no futuro, ou vão preservar de forma errada. É isso mesmo, né, Pereira? Acho que o que ela está falando é importante, né? A Adriana fez uma colocação importante, e eu até quero fazer uma pergunta também, Adriana, sobre a importância de aproximar muita gente. Eu percebo isso, inclusive na área de educação, né? Que normalmente a educação é uma referência para todo mundo. Que as pessoas ainda confundem o Conselho Municipal de Cultura como se fosse um setor da Prefeitura Municipal. Sim. E na verdade não é, né? O Conselho Municipal é um órgão autônomo e ele é um órgão fiscalizador. Sim. Ele é um órgão fiscalizador e tem um papel importante ao fiscalizar a aplicação do dinheiro público, né, em eventos culturais e em projetos na área de cultura. Como é que você percebe essa necessidade de aproximar o Conselho Municipal de Cultura cada vez mais da comunidade, a comunidade conhecer o Conselho? Pereira, eu vou um pouquinho além. Eu acho que a comunidade tem que entender o que é conselho, né? Independente se seja de cultura, de saúde, a gente ainda tem, assim, uma dificuldade, que a gente pergunta, né? Eu trabalho na saúde também, e as pessoas não têm acesso muito à informação. Normalmente, elas não sabem o que é o conselho, de cultura, de saúde, qualquer um. A nossa ideia principal é fazer o quê? Fazer com que as pessoas entendam o que é o conselho, mostrar como está sendo conduzido o Conselho de Cultura de Linhares e chamar o povo para participar das ações. Essa lei, ela vai ser destinada, ela vai ser dividida 50% de editais para as pessoas disputarem prêmios, os artistas, e 50% nós vamos fazer um calendário de cultura no município. A gente tem uma parceria muito bacana com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, o Ivan Salvador, o nosso diretor de Cultura Urbano Dávila. Eles nos permitem dialogar, sentar, planejar o calendário. Em outros lugares, a gente só pode fiscalizar. Eles decidem o que vai ser feito. Esse trabalho conjunto é importante. Muito. Né? Até com o envolvimento da comunidade, né? Exatamente, porque a gente pode ouvir, né, a sociedade civil e saber o que eles querem, o que eles gostariam de ver na cultura. Então, a gente está vivendo um momento ímpar na cidade, a gente está tentando revolucionar mesmo a nossa cultura, fomentar de forma que ela fique mais presente no município. O Pereira fez uma pergunta muito bacana e que você respondeu também de uma forma clara, desse envolvimento da comunidade, essa participação. E aí eu pergunto para a Ludmila, agora, deixando a comunidade e entrando na comunidade acadêmica, professora. E aí o Pereira também pode fazer esse bate-papo, também Pereira, anos e anos luz aí como professor. Como é que está sendo trabalhada a cultura dentro de uma instituição de ensino superior? Ou também dentro da educação básica, que você também é professora. Sim, eu sou professora, né, na Faceli, sou professora na educação básica, é legal que eu consigo fazer esse bate-bola. Então, uma hora eu estou na pedagogia, no direito, outra hora eu estou no Estado. E, bom, o professor, ele é uma peça fundamental para se pensar a cultura. Professor de história, professor de geografia. Assim, todos são importantes, mas você vê algumas áreas que são chave. Professor de literatura. Então, assim, o professor, ele tem essa capacidade de poder envolver esse aluno na cultura. E é aquilo que a Brena estava falando que é muito importante. Não adianta eu só envolver o idoso. Vamos fazer uma feira de artesanato, envolver a terceira idade. Não. Se aquela criança lá na base, ela não tem contato com a história, ela não tem contato com essa cultura, com essa manifestação local, muitas vezes acaba ficando prejudicada, porque na vida adulta ela não se reconhece naquela localidade. Ela vai ver aquele patrimônio, ela vai ouvir falar da história, ela vai conhecer algumas histórias, mas algo muito distante dela. E o interessante é que esse aluno, essa criança lá com 12, 13 anos, ela já conheça, ela já reconheça. Fala assim, eu conheço a história do Cavalo Bernardo, eu conheço a história de Linhares. Então, assim, e aquilo, ela conseguir entender que ela faz parte dela. Mas aí, respondendo a sua pergunta, Bernardo, no ensino superior, na formação de professores, a gente tem enfatizado muito, eu trabalho com a disciplina História da África, então, que é fundamental em Linhares. Então, assim, pensar e repensar no caso da África. Acho que foi até uma do bate-papo da sexta passada com a professora Joana, Eu ia né? até abrir um parênteses, que Empoderamento dos Negros foi um programa bem bacana, né? Então, assim, trabalhar isso. Inclusive, amanhã a gente vai estar num evento em Regência para trabalhar a questão indígena,
né, também. Então, assim, você trazer a universidade para a cena social e cultural de Linhares, não só deixar ela restrita nos livros, são importantes, os debates acadêmicos, mas é a extensão, é você conseguir extravasar aí os terrenos da universidade para tocar o social, para que realmente tenha algum significado, né? Isso é importante. E você luta muito com isso, né, Pereira? Você já trabalha muito. É interessante com isso, né? falar, porque era a colocação que eu ia fazer. A gente faz um trabalho muito forte com as escolas. Sim. Porque dentro da escola a comunidade está representada, né? Sim. Se você consegue convencer meninos e meninas dentro da escola de que uma ideia é bacana, eles vão reproduzir isso na família, no bairro onde mora, no grupo de amigos. Eles acabam sendo formadores de opiniões. Formadores de opinião. Positivo, né? No sentido, né? Com certeza. Ô Ludmila, como é que se forma a identidade cultural de um povo? Então, é uma pergunta até muito complexa. Os pesquisadores têm livros e mais livros falando sobre essa formação de identidade. Vou dar um exemplo aqui de Linhares. Mas é importante as pessoas entenderem isso. É importante. Né? Não é, assim, não é uma resposta tão simples, mas a formação de identidade, ela parte da ideia de que você tem várias culturas. Então, vou dar um exemplo aqui de Linhares. Você que nasceu em Linhares, você vai entrar em contato com culturas variadas, porque Linhares não está fechado em si mesmo, então vão ter pessoas que vão e vêm. Linhares é cortada pela BR, você tem, como eu falei no início, né, você tem uma região de mármore, você tem uma região de montanha, uma região central. Então, a cultura e a identidade, ela é formada por esses contatos culturais que são feitos ao longo da vida do ser humano. Então, uma criança que nasce em Linhares, ela fica até os 3 anos, então ela tem toda uma cultura local, ela parte para outro espaço, ela vai ter outra. Eu, por exemplo, nasci em Vitória, fui criada parte em Aracruz e agora estou em Linhares. E a cultura que eu carrego é muito diferente de cada um aqui. E pessoas que às vezes moram na mesma cidade, elas apresentam culturas muito variadas. Por isso que é importante o trabalho dos conselhos regionalizados, né? Porque lá no aviso você tem alguns aspectos culturais muito específicos, diferentes de regência, diferente do centro. Então, assim, a cultura e a identidade, ela é formada por esse emaranhado de experiências, de costumes, baseado muito na família, né? Que a pessoa... A religiosidade, a linguagem. A linguagem. Então, é por isso que eu falo que é complexo. Em alguns ambientes, o sotaque, né? Sotaque, né? Você chega num espaço, a pessoa fala assim, eu já sei de onde você é, porque você tem esse sotaque. Mas, essa questão cultural é muito ampla, né? E é interessante, né? Que há uma diversidade muito grande, como vocês estão falando. Isso ajuda a pessoa até a desenvolver pessoalmente, até profissionalmente, né, professora? Isso é muito bacana. Aí eu vou fazer um comentário aberto para que vocês também comentem. A gente percebe em alguns municípios um certo costume de colocar ações culturais apenas em datas comemorativas, né? Ótimo ponto. E aí, o que vocês acham de haver um planejamento, né, para que a população tenha acesso a bens culturais de uma forma permanente? E de que maneira que isso pode transformar essa sociedade para melhor? Porque a gente fica muito no ambiente de festas. Então, né? Professor, acho que você fechou o primeiro bloco de excelência, já gerando curiosidade ao pessoal lá de casa para esperar um pouquinho, que a produção ali já me chamou, a gente precisa entrar no intervalo e vamos voltar no segundo bloco com essa consideração bem bacana, perfeita do professor Pereira, escutando aqui as nossas convidadas. Aguarda um pouquinho, alguns minutinhos e retornamos daqui a pouco com o programa Bate-Papo das 6 e hoje é cultura, pessoal. Aguenta aí um pouquinho. E voltamos no mais um programa Bate-Papo das 6 e hoje nós estamos falando de cultura. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Entramos no segundo bloco, dá tempo, chama o pessoal aí de casa, no sofá, vamos comer uma pipoquinha, que hoje é sexta-feira, véspera de final de semana e nada melhor, né, pessoal, da gente falar de cultura com quem sabe, com quem entende. Esse segundo bloco está aqui do meu lado, o Davi Oliveira, né, ativista cultural. Davi, muito obrigado aí pela presença e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Boa noite, eu agradeço pelo convite, né? Minha formação é design e produto, eu faço parte do Conselho de Cultura, da Serlinge, que é o Conselho do Patrimônio Histórico aqui da cidade de Linhares, da Associação de Moradores aqui do Bairro Aviso, faço parte também do núcleo incubador do IFSA aqui de Linhares, e a gente participa, né, junto com os outros
aqui no setor cultural. Bacana, Davi sempre presente aí nos movimentos culturais aqui da nossa cidade. Pessoal, amanhã, tá, o programa Bate-Papo das 6 vai ser retransmitido e domingo, a partir das 14 horas, você vai poder ver toda a programação dada durante a semana aqui pela nossa TV 100, canal 16.1. Pereira, iniciei o segundo bloco. Você tinha finalizado o primeiro com uma pergunta bem bacana. Ludmila já estava assim, levantando a cadeira para querer responder. Davi agora vai dar a contribuição. Pulou no assunto, Ludmila. Não né? Então, gente, a colocação que foi feita no bloco anterior, eu vou retornar esse assunto para que cada que esteja aqui comente. É porque a cultura, normalmente, ela precisa ser usada para transformar a sociedade, né? Para transformar a cabeça das pessoas. E a gente tem visto em muitos municípios, a exemplo de Linhares, que as manifestações culturais, elas são pontuais, em datas comemorativas. É como se a cultura fosse feita de momentos festivos, né? E a gente percebe que a cultura tem que ser um projeto de continuidade. E principalmente a população da periferia, que precisa ter acesso ao consumo desses bens culturais. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, por gentileza. Vai, Davi, fala um pouquinho, depois a gente passa para a Ludmila. Isso. Eu acho que tem que ter mesmo, né? Você tem as atrações, as ações que elas são pontuais dentro de um município, você tem as datas festivas, porém você tem que descentralizar. Você não pode estar centralizado essas ações num ponto específico. É preciso que vá para esses micronúcleos, que são os bairros. A partir do momento que as cidades vão ficando mais adensadas, ela sai do centro, né? Ela vai deslocando para as outras regiões. E com isso, o seu deslocamento fica um pouco mais deficitário. Claro que a gente não pode comparar a cidade de Linhares com uma grande metrópole, que ela é pequena, né, ainda nesse sentido, para quem está acostumado com os grandes centros. Mesmo assim, se você for esperar ela crescer, se tornar uma grande cidade, para depois pensar essa estrutura do ponto de vista urbanístico, né, e de deslocamento, aí vai ser um pouco tarde demais. É preciso repensar isso agora que a cidade ela é pequena ainda, né? É justamente aquela questão, né? Não é pensado o urbanístico, a parte de desenvolvimento, de centralização da cidade, e isso vai deixando para as próximas gerações. Então isso é um fator, eu acho que é meio complicante. A cidade de Linhares é possível, claro que ela está no início, então é relevante você estar descentralizando. Você tem espaços ainda públicos que são interessantes para você estar realizando esse desenvolvimento. Na atualidade, a prefeitura ela vem inaugurando alguns centros na parte de esporte, assim como teve agora no bairro Aviso, só que a gente sente essa carência de um espaço específico até para ações culturais, para você fomentar uma feirinha, igual a gente está querendo desenvolver lá no bairro Aviso. Então, eu particularmente, eu sinto a necessidade desses espaços. Você tem o esporte como um norte, assim como a cultura, né, os movimentos, as ações culturais de forma mais amplas, né, porque quando você fala cultura é um pouco subjetivo, né, então às vezes é preciso você estar especificando essas questões, assim como a área de educação. A educação ela está consolidada a partir, né, das instituições. Porém, eu acho que essa necessidade de você estar descentralizando, né? E para isso você precisa de equipamento público. Atualmente, eu estou desenvolvendo, junto com outros atores ali ali do bairro, alguns projetos que nós fomos contemplados pela Secult, né, que seria o Estado da Cultura. E é uma dificuldade muito grande de você identificar os locais para você realizar essas ações, né? A gente tem que estar pedindo principalmente para as escolas, né, uns locais, você não tem espaço público compatível, né, que tem uma estrutura para você desenvolver essas ações, você tem que desenvolvê-las nas ruas, ou quando tem um espaço público, igual um complexo esportivo, a gente não tem praça para fazer. Então, isso é difícil para você estar realizando. Essa pulverização, é isso mesmo, né, Ludmila? Isso é um complicador, né? O que você pensa sobre isso aí? Essa pulverização é um complicador, mas, assim, é interessante, a fala dele é relevante, por quê? Porque Linhares, aquilo que a gente estava falando, até conversando no bloco anterior, Linhares se centra muito no centro, né? Na pracinha 22 de agosto, naquele entorno. E é necessário começar a pensar em Linhares para fora, né? Pensar em Linhares litoral, nos outros espaços, porque exatamente isso que ele está falando. Você às vezes não tem uma pracinha, você não tem um espaço para desenvolver uma atividade cultural, e Linhares é toda essa população.
né? Então, pensar. E aí, eu acho que também você começa a ter que repensar como que é a história de Linhares, né? A história de Linhares é feita só do centro e a periferia, qual a importância dela, né? Então, assim, é fundamental pensar dessa forma aí mesmo. Mas aí, Pereira, agora você tem uma pergunta para falar aí pro pessoal, mas uma coisa assim me deixou curioso com a fala do Davi e complementando com a da Ludmila. Nós temos que, me corrija se eu estiver errado, nós temos que pulverizar e termos a cultura, as atividades culturais, não só no centro, como a Pracinha 22 de Agosto, por exemplo, mas a gente tem que ter no bairro Aviso, no bairro Santa Cruz, no Planalto, do lado de lá da ponte, naquelas regiões. Aí o Davi tocou num ponto seguinte, mas falta um pouquinho de estrutura para essas ações estarem acontecendo de maneira simultânea. Não é isso mesmo, Pereira? É você que vivencia isso. Eu estou te fazendo uma pergunta. Na verdade, eu até quero esclarecer que a gente fala muito assim, a população precisa ter acesso ao consumo de bens culturais. Que bens culturais são esses? Dança, teatro, música, artesanato, né? Hoje tem o grafite também, que é uma arte muito bonita. Capoeira, né, Drena? Então, assim, são essas ações, são esses bens culturais que precisam ser colocados à disposição da população, particularmente à disposição das novas gerações. Então, a gente fala muito da questão dos instrumentos culturais. tem o local para fazer, não tem o local para fazer. Mas se é incentivado, por exemplo, que as ações aconteçam, você pode, por exemplo, ocupar os espaços das escolas públicas municipais, que ficam ociosos no fim de semana. Tem projetos vencedores em vários municípios do Brasil que ocupam o espaço das escolas públicas nos fins de semana. A escola está lá, já está pronta, já tem a estrutura. O que é que precisa, Bernardo? É de ter os projetos de forma continuada e não apenas em datas de festividade. Às vezes a gente fica perguntando, né, Ludmila, projetos mirabolosos, de alto cifrão, mas às vezes situações simples que a gente pode aproveitar, né? O Pereira falou um negócio interessante. É interessante, porque eu acredito que, em termos de gestão cultural, você pode ter 2 projetos. O que a gente estava falando no bloco passado, né? Ações pontuais, então datas comemorativas. Quase todo lugar tem uma data comemorativa, vai comemorar alguma coisa. E isso traz pouco resultado, porque aquelas pessoas vão falar assim, no dia tal vai ter um evento daquilo. Ou seja, é algo que não é tão relevante assim. Agora, quando você tem um que a gente chama de planejamento cultural, ou seja, você junta o poder público, a comunidade e a iniciativa privada, você une as frentes e você mostra, olha só, é importante para todos os interessados envolvidos nessa ação cultural, desenvolver esse projeto, você consegue ter um resultado, você planeja lá de janeiro a dezembro, outros anos seguintes, e aí você desenvolve não só a cultura local no sentido de melhoria para o bem-estar social, mas você desenvolve turismo, geração de renda. Então, cultura, a gente fala muito de um aspecto subjetivo, mas cultura é muito mais que isso, né? Rede hoteleira, Rede hoteleira, a coisa é muito mais ampla, né? Entendi. Aí, eu queria até agora passar aqui pro Davi, enquanto ativista cultural, e já participou de vários movimentos e tem uma história muito bacana nesse sentido. Davi, qual é o benefício que uma população, uma sociedade de Linhares ganha com uma promoção e um incentivo cultural? O que o povo, enquanto pessoa, ganha em poder estar participando dessas atividades culturais que você está em todas, praticamente? A gente participa, assim, tem o princípio da empolgação, né? Eu acho que é uma consciência social. Assim como você desenvolve ações culturais, ações sociais, ela parte dessa premissa, né? De que você faz parte do todo ali. Então por isso que às vezes a gente gosta de estar junto, de estar participando. Eu acho que falta... Até falar um pouquinho dessa questão desse empoderamento. Empoderamento. Eu acho que é puxar para si a responsabilidade de desenvolver sua própria sociedade, né, e o seu entorno. O seu entorno é a sua rua, né, sua casa, seu bairro ali. Então falta, eu acho que um pouquinho dessa percepção. Eu acho que da sociedade, das pessoas como um todo. Como a gente fala também anteriormente de estrutura, às vezes são coisas simples. Você tem muitos atores, você tem muitos grupos pequenos que atuam nos bairros ou nessas localidades que precisa de pouco para desenvolver suas ações. Seja um espaço para você fazer uma capoeira, ou fazer música, ou a praticar, né? A praticar algum tipo de atividade. Às vezes era só isso, ou um instrumento,
né? Ou uma roupa, às vezes o indivíduo só precisa Que de não um é tão vestuário, caro, né? não é tão caro, não gera tão custo, né? Para ele é uma problemática, mas para terceiros acaba não sendo, né? Em termos de custeio de investimento. Às vezes esse investimento ele é pequeno. Pois é, e aí pegando esse gancho, Pereira, até passar para Ludmila aqui. Ludmila, então eu acho que esse incentivo à cultura para atender, talvez essas questões pequenas, é o que a Pereira falou, vamos utilizar o espaço da escola, vamos comprar uma roupa para uma determinada atividade cultural, isso também tem que, e a gente fala muito de poder público, mas também a gente tem que tentar levar a iniciativa privada essa ajuda, né, Ludmila? Com certeza. O que você acha disso? A iniciativa privada é fundamental, né? É importante que você, comerciante, empresário, você tenha consciência de que existe um papel social da sua empresa, né? Então, as grandes empresas, você pegar a história das grandes empresas no mundo todo, você pega lá a Microsoft, os projetos sociais e culturais que eles desenvolvem são maravilhosos, né? E envolve o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que eu dou aula no curso de administração e eu falo um pouco sobre as empresas sociais. Responsabilidade social da empresa. Exato. Então, você desenvolver, você adotar uma comunidade, né, para poder desenvolver algum projeto social. Às vezes, realmente, a gente cobra muito poder público, mas o empresário, ele também tem que tomar para si essa responsabilidade. Poxa, eu tenho 50 funcionários, o que eu estou fazendo para a comunidade? Às vezes, eles estão todos no mesmo bairro, né? Só pagar o salário? Não, eu posso fazer algo além. E, com certeza, a pessoa que for consumir o seu produto, ele vai saber, porque redes sociais estão aí para isso, para divulgar, e, de certa forma, fala assim, poxa, que bacana, eles têm compromisso com a sociedade que eles estão, né? Então, isso é muito importante. E a sociedade sai ganhando como um todo. E tem um aspecto, Bernardo, e que assim, a gente não comentou, que é de extrema relevância, em bairros de vários municípios do Brasil, onde diminuiu, assim, de forma... Exatamente. Onde diminuiu a violência e a criminalidade. Demais. Foi porque o poder público e a iniciativa privada, investindo em ações culturais, colocou aquilo ali no dia a dia da população. E quando você fala dia a dia, em continuidade, né? É um projeto de continuidade. De continuidade. Você tem que formar a consciência cultural daquela comunidade ali. E os índices de violência, automaticamente, eles vão baixando. São projetos de sucesso que têm acontecido. Pois é, aí nós estamos falando exatamente da questão de o Davi respondeu, de a cultura transformar a pessoa, né? E agora vamos pensar a nível maior. Passa aqui para Ludmila, Davi, vocês fazem um bate-bola aí, Pereira. Qual é a importância da cultura agora para o município, para o estado, para o Brasil? Vamos pensar um pouquinho maior agora. O que uma cidade de Linhares, vamos falar de nossa cidade, ganha em trabalharmos com a questão cultural, iniciativa pública, privada, enfim? Assim, puxando a questão do benefício, você tem algumas etapas. Atualmente a gente está desenvolvendo algumas ações socioculturais, né, a partir desses editais que fomos contemplados. Aí o que eu sinto? Você tem um pouco de dificuldade em termos de local e logística, então você acaba se adaptando ali, né? Outra, eu percebo que é a questão de formação de público. O benefício para a sociedade, ele se dá também a partir do momento que eles participam, né? Você se torna pertencente àquelas ações. Se a sociedade ela fica à margem e observando de longe o que está acontecendo no seu bairro ou no seu município, então o benefício ele não chega para o indivíduo. Eu acho que eu vejo não só a questão do bairro aviso, né, mas como as outras ações, porque a gente atua nos outros setores, que é uma participação mais efetiva do público mesmo, né? A formação de público, de ter uma ação independente, se é nesse ou naquele bairro, se é lá no centro, de estar participando. Então, esse é uma questão educativa também, né? Acho que a gente precisa se reeducar e começar a participar. Né? Você tem uma outra questão também, que é o fator econômico. Porque você tem a participação em si, dentro de uma atividade, dentro de um festejo, você vai lá e você participa, mas você tem um fator econômico que é fundamental. Você não pode falar só de questão cultural ou até mesmo as pessoas estão indo de outras ações. Então, eu acho assim que o fator econômico no turismo, né, seria nesse sentido. Esse é o fator cultural e o fator turístico, né? Esses acho que são premissas, né? Você participar, você consumir também os fatores, né? O consumo, consumir a cultura, consumir o turismo, né? Eu acho interessante, e aí agora eu passo aqui, Pereira, para a Ludmila, que a Ludmila logo no começo ela falou que a gente tem movimentos culturais voltados na zona urbana, zona rural, e aí a gente mencionou regência e tal. E parece-me, com isso eu estiver errado, que a gente vê um movimento cultural
muito mais presente, por exemplo, ali em Regência, em Congo, não sei se ali é Folia de Reis. Isso é natural nos municípios que existem determinadas localidades, determinados bairros, que o movimento cultural é mais intenso do que outro, professor? Na verdade, você tem as comunidades que se unem para atuar, né? A gente fala muito poder público, volta a falar, se a comunidade ela não tem essa iniciativa de pegada, né? De se unir, de fazer os projetos e fazer acontecer, e essa sensação de identidade, né? Eu me reconheço enquanto morador de Regência, eu me reconheço enquanto morador do bairro Aviso, e eu tenho uma cultura, e eu olho para o meu passado e falo assim, nossa, olha só o legado que foi deixado pela minha família, pelos meus antepassados. E Regência tem isso, porque Regência tem uma história, né, conhecida nacionalmente, né? Então, assim, é importante, as pessoas visitam Regência, e o interessante de Regência é o apelo turístico, é aquilo que ele está falando. Quando a gente fala de cultura, a gente pensa assim, cultura é um negócio muito distante, cultura gera renda, gente. Então, cultura é importante para a questão da identidade, mas por conta da geração de renda. Regência, eu acredito, não conheço todas as regiões de Linhares, mas é um dos lugares mais importantes em termos turísticos, né? E poderia estar sendo muito mais explorada, com certeza. Então, assim, eu acho que tem essa questão que tem que ser relevante. Fala, Pereira, você tem um aspecto que a Ludmila colocou, eu quero complementar. Eu sempre gosto de me basear nos projetos que estão acontecendo e que estão dando certo. Bacana. Normalmente, você juntar a coisa da cultura com a educação. Sim. Tem que ser. É um casamento perfeito, eu vou tomar a liberdade de falar da capoeira. Você tem o menino ali que nasce e cresce na capoeira. Sabe que a Drena é capoeirista, né? Então cuidado com o que você vai falar, que senão ela já vem dando um salto mortal. Ela vai saltar aqui em cima da mesa. Então, assim, se não investe na educação desse menino, como é que vai ser o futuro dele? Ele vai ter toda uma vida dedicada à cultura, à capoeira, mas como é que vai ser o futuro dele? O futuro socioeconômico dele, se ele não estudar? Então precisa juntar essas duas coisas. A cultura, ela fortalece a identidade da pessoa, mas e o futuro da pessoa na sociedade onde nós vivemos? Por isso a importância da continuidade desses projetos, né, projeto de continuidade. Não pode apenas ficar em datas festivas. Não, bacana. Em datas pontuais. Ótimo, né? bem pontuado, professor. Pessoal, vamos encerrar o segundo bloco, espera mais um pouquinho, que logo mais retornaremos com o terceiro e último bloco aqui no programa Bate-Papo das 6. E vocês já perceberam que o papo hoje é totalmente cultural. Esperamos vocês. Até mais. Ei, mas salta aqui agora e dá um pulo. Pessoal, voltamos no terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É sempre importante tê-lo aqui conosco. Produção, dá uma olhada aqui nessa bancada agora aí, pessoal. Bancada cheia, todo mundo aqui. Drena, nossa capoeirista, voltou. Falou que se não voltasse, ela ia dar rabo de arraia aqui para todo mundo. Mas, Pereira, passo para você aí. Vamos falar o que agora, nesse último bloco aqui? Olha, antes das considerações finais para a gente fechar esse encontro, eu queria, assim, uma opinião, cada um de acordo com a sua experiência, como é que se pode fazer para promover a cultura no município? Vamos começar no sentido de um projeto de longevidade da cultura. Vamos começar com o Ludmila? Vamos lá, Ludmila. Bom, eu acredito que a promoção da cultura parte pela união da comunidade, iniciativa privada, poder público, sob o suporte e o olhar de pessoas especialistas, técnicos e ativistas que pensem em um projeto de longo prazo, né? Não essas ações pontuais. Então, a partir disso, você consegue desenvolver excelentes projetos de cultura com excelentes resultados. Isso daí, você vê isso no Brasil todo, no mundo todo. Então, na minha opinião, parte por isso aí. Precisa da unidade de todos os interessados aí na comunidade. Porque sozinho não vai, né, professora? Não adianta. É aquele ditado que eu gosto muito, simples, mas eu gosto. Mandurinha só não faz verão. Né? Então acho que tem que ter esse conjunto privado e público, né? Sim. E contínuo, né? E ouvir a comunidade, que é o mais importante, né? Ouvir as pessoas. Fala aí, Drena, o que você acha? Eu acho também de suma importância você ter conhecimento sobre a cultura do seu município. Se a gente implantar programas nas escolas, ensinando as crianças qual a cultura, porque às vezes a gente não sabe nem qual o prato principal da nossa cidade, né? Então é importante a gente conhecer a nossa cultura para a gente poder fomentar ela, para a gente fazer ela crescer dentro do nosso município. Então, quer dizer, você acha importante que a escola é um campo, assim,
fervoroso para a gente trabalhar ali dentro com os jovens a questão da cultura. De suma importância. Eu acho que é um dos locais onde a gente mais pode trabalhar a cultura é a escola. A escola, ela fomenta a base cultural do aluno porque ela dá conhecimento. Ela faz com que o aluno, além dos conhecimentos, né, teóricos das matérias, ela conheça a sua história, ela valorize as suas raízes. Então, eu acho de suma importância a cultura e a educação andarem lado a lado. É isso mesmo, né, Davi? Como é que tá aí? Como é que tá o projeto? Fala pra gente aí dentro desse universo que a gente está conversando aqui um pouquinho. Então, porque as ações, as manifestações, elas acontecem. Só que elas acontecem de forma, assim, às vezes descentralizada. Você tem ali os segmentos da cultura, eles desenvolvem suas ações, só que nem sempre tem uma correlação entre elas. Eu acho que a união entre as secretarias específico desse segmento, igual a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, né, você desenvolver algumas agendas de médio e longo prazo, isso é super relevante. Você tem que trazer essas manifestações para dentro da estrutura do poder público. Né? A partir dali, você desenvolver uma agenda que se possa trabalhar durante um ano, durante vários anos, ou no desenvolvimento intelectual do jovem. Você fomentar, você ter uma dentro da matriz, né, na matriz curricular, a cultura, a história local, para ele crescer, para ele saber como é que desenvolve, como é que é a história da sua região e tudo mais, para ele se sentir mais pertencente em relação. Você tocou num ponto interessante. E a promoção também, porque muitas vezes o que acontece? Você tem as ações, nem sempre as pessoas sabem do que está acontecendo. Às vezes tem uma ação específica, às vezes até mesmo a gente comentando sobre a Praça 22, às vezes você tem ações ali, ou tem o teatro, ou vem pessoal de fora, e as pessoas não estão sabendo. Então a promoção é fundamental. A informação chegar na ponta final ali. Você já está tocando na necessidade de ter uma comunicação ampla sobre isso. Eu acho também, compartilho dessa ideia, que a Secretaria de Ação Social também deveria estar nesse lado. Porque a cultura, ela também transforma vidas. Então, às vezes, a nossa cultura da capoeira e outras culturas que a gente tem a capoeira em 10 bairros do município, né? Vai de Canivete a Bebedouro, de um extremo a outro, vários grupos e vários professores de capoeira. E eles não ganham nada, é um trabalho totalmente voluntário. Eu também sou voluntário de um projeto. Por que eu falei da Secretaria de Ação Social? Porque a gente está transformando a vida de jovens, então poderia ter parceria de cursos, tem famílias que passam necessidades. Então, a cultura, ela também ajuda como que eu vou falar assim? Ela ajuda você a entender que esses bairros periféricos, eles precisam de se autopromover e precisam de mais conhecimento para chegar à educação e para poder sair dessa situação. Aí, Pereira, a Adriana, ela tocou num ponto que tem a ver com questão social. Ludmila, aí nós temos que passar para a Ludmila, doutora em História Social. Quer dizer, esse trabalho de rede, né? Não sei se era isso que você ia perguntar, professor, mas pode completar. Eu vou fazer uma consideração, eu passo para a Ludmila, a gente já está na reta final desse encontro. Pode falar. É que eu acho que o poder público, de forma geral, não só o municipal, o estadual, o federal, em qualquer município, em qualquer estado, precisa levar em consideração que trabalhador também paga imposto. Isso, né? E é nos bairros de periferia onde se concentra a classe social do município que ganha menos. Sim. Mas essa classe é onde o imposto impacta mais o salário do trabalhador. E às vezes essa questão é esquecida. Concentra algumas ações em alguns locais da cidade, onde apenas uma certa elite pode ter acesso, né? Até por causa da questão do deslocamento do bairro. Né? Mas não tem dinheiro para pagar Não tem dinheiro para pagar o deslocamento, então tem que descentralizar, porque o poder público tem que entender que o trabalhador também paga imposto. A gente pobre paga imposto. Claro, isso é um problema social, né? E que, na verdade, os governantes têm que entender, e aí não é só Linhares, é o Brasil, né, que ele governa para todos, né? Então, assim, governa para Aviso, governa para Pontal, governa para o centro. Então, assim, a gente tem essa... E eu, assim, eu não culpo só o governante, mas eu volto a falar da história. A história está muito centralizada em uma cultura italiana, portuguesa, tradicional, de colonização, e é coisa muito mais ampla do que isso, né? E repensar a cultura e repensar as manifestações das identidades, e aí você começa a ter uma nova visão, um novo olhar com relação a outros bairros que não são muito bem vistos, né? Ou não têm a mesma atenção que bairros mais centrais. E esse ponto seu, esse novo olhar, deixa eu te perguntar, enquanto professora da instituição de faculdade nossa aqui, pública, né? Municipal, a Faceli. É trabalhado isso lá, professora? Tem algum projeto que está sendo produzido? Sim, não, na verdade amanhã nós vamos à Regência num evento, né, para trabalhar a questão
do Rio e trabalhar a questão indígena, a gente desenvolve uns projetos de educação patrimonial em Linhares, né, conscientização sobre a arqueologia de Linhares, que também pouco se falado, mas a maior quantidade de sítios arqueológicos no estado do Espírito Santo é em Linhares. Então, assim, não sabia. Então, quase ninguém sabe. Então, você tem uma cultura indígena fortíssima, tradicional, antiga, e que não se fala muito. Então, assim, a cultura afro, então a gente tem a disciplina História da África. Então, a gente está desenvolvendo, principalmente no curso de Pedagogia, que é a formação de professores, um novo olhar com relação à cultura local, né, que é fundamental, que aí a gente vai para a educação. Os professores têm mais bagagem para trabalhar com os meninos. Recentemente também, né, o Degredo foi reconhecida como comunidade quilombola, né? Sim, Degredo quilombola. Então, assim, as comunidades estão lá muito atuantes. Então, agora é a hora do poder público, iniciativa privada, tomar fortalecer isso também. E Pereira já, nessa parte com a literatura, né, sempre trabalhando aqui, tem tudo a ver, né, Pereira, a literatura com a cultura. Acho que a professora falou, importante, a gente estava falando no intervalo, que a literatura, como é que é, professor? É uma exteriorização da cultura, não é isso? Tem esse casamento aí, né, Pereira? Na verdade, você tem que colocar a pessoa para fazer a leitura de mundo, né, que é da sua própria experiência, da sua própria vivência. Porque a leitura é só ler, assim, da tradição de família, né, dos costumes, dos hábitos, da religiosidade, mas precisa também ter a leitura de livros, né? Porque aí você cria uma perspectiva nova na cabeça das pessoas. A leitura é a base disso tudo, né? Às vezes você tem um costume lá de família que não serve para você mais hoje. Como é que você vai perceber que mudou o mundo? É com outras leituras. A gente tem tido uma experiência, até para finalizar aqui, muito positiva com as escolas. Hoje mesmo eu estava na feirinha do bairro BNH e conversando com uma senhora que ela falou, nossa, minha menina tem 8 meses, eu estou extremamente preocupada em criar uma filha no mundo desse. Eu falei, ao contrário, tem experiências incríveis, brilhantes acontecendo em vários setores da sociedade. É porque a gente é muito pulverizado por notícia negativa. Fica parecendo que o mundo vai acabar amanhã. Não é verdade, né? Nós temos conhecido... eu tenho tido a experiência aí nas escolas com o projeto de incentivo à leitura, meninos e meninas que estão fazendo projetos muito bacanas. Quando existe um incentivo, você hoje formar um pedagogo e uma pedagoga com uma consciência cultural, ele vai replicar isso no projeto da escola. A escola é o núcleo central da sociedade. É o núcleo central. O que a sociedade precisa é se aproximar da escola. Se aproximar da escola. Não adianta você, porque os projetos que têm tido resultado, exatamente os projetos onde a família se aproxima da escola. Exatamente. Está dando certo. A gente tem que sair da zona de conforto. Não, eu acho que você falou tudo e a gente percebe, pessoal, esse programa, ele gira em torno, né, da questão da cultura, mas é importante que você absorva as informações que estão sendo dadas aqui. Como nós falamos há pouco, a cultura você não precisa pagar para tê-la. Você precisa buscar, você precisa se empoderar. Que isso vai te transformar, vai te colocar uma pessoa melhor. Vale a pena você pensar e refletir nisso. Nós já estamos chegando nos minutinhos finais aqui, infelizmente, que o bate-papo está bem legal, bem instruído, e é assim que a gente procura sempre nesse programa Bate-Papo das 6. Vamos para as considerações finais? Drena, obrigado novamente. Né, o que você tem a dizer aí para o pessoal sobre a cultura, para ir finalizando aí a sua fala aqui com a gente hoje? Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, por esse espaço, para a gente estar podendo estar aqui falando um pouco da cultura da nossa cidade e do Conselho Municipal de Cultura que vem revolucionando muito o município de Linhares. A gente pretende que as nossas ações, a partir do ano que vem, elas sejam mais extensivas. Agradecer à Secretaria de Cultura, né, que vem apoiando, como eu disse, é o único lugar, município que a gente tem noção que tem um fundo próprio de cultura. A gente pretende fazer com que o conhecimento chegue à sociedade, né, que a sociedade aprenda mais e se achegue também junto ao Conselho, para que a gente desenvolva ações culturais mais voltadas para a comunidade. As reuniões do Conselho são abertas? São abertas, todos podem participar, todas as terças-feiras do mês. Bacana. Terceira terça-feira de cada mês, reunião do Conselho Municipal de Cultura, às 19 horas, no Início Avanza. Muito obrigado, Drena, pela participação. Davi, suas considerações finais, agradecendo desde já você estar aqui conosco. Não, legal, acho que é importante, né, antes dessas discussões, eu acho que um ponto central, acho que vale a pena mensurar, que é a participação efetiva realmente, né. A gente discute a dificuldade que há de você desenvolver as ações,
Só que as pessoas têm que ter uma participação um pouco mais efetiva. Pouco não, tem que ser bem efetiva, né? A gente fica vislumbrado do que os outros fazem lá fora, mas parece que a gente quer as coisas prontas, né? Você quer desenvolver a efervescência cultural, aquela excelência de alto nível, né? Isso aí a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, não vai vir nada pronto. Sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Eu percebo que a nossa sociedade ela tá meio anestesiada. Ela não quer desenvolver, não quer ter o esforço, né, de você conseguir. Quer que vem tudo prontinho. Então a gente tem que. Eu acho que o ponto principal que eu percebo que é a participação e o investimento. O investimento ele é muito amplo. Eu acho que as secretarias ela tem que estar mais coordenadas e que tenham uma agenda real, planejamento sistêmico, ali igual tem nas empresas. Longo prazo e vamos embora, né? Então, obrigado, isso eu acho que é super relevante. Ótimo. Professora Ludmila, doutora em História, professora da Facere, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, assim, eu fico feliz de estar falando com vocês de Linhares, né? E eu não sou daqui, mas eu tenho me apaixonado cada dia mais por essa cidade, né? Eu adotei essa cidade como minha. E, assim, eu tenho desenvolvido uma atividade na Facele realmente de pesquisa na área do patrimônio, e eu acredito que ano que vem a gente vai desenvolver coisas novas, né? A questão da história da África, da afro-brasilidade, da questão indígena. E realmente eu peço, né, a gente pede para que cada um comece a ter consciência da cultura local, né? Valorizar a sua identidade, buscar reconhecer sua memória, valorizar os mais velhos, né? E buscar realmente se envolver com o espaço da escola, com o espaço da universidade, que são espaços privilegiados para se pensar a cultura, que foi muito falado aqui, né? Então, repensar os espaços e realmente se envolver com a cultura local, que é isso que é importante. Bacana. Pereira, antes de passar para você, e a gente faz questão que você encerrasse o programa Bate-Papo das 6, exatamente por você já ter uma história no programa Sim Literatura, no projeto Prazer da Leitura. Então, assim, a gente se sente confortável, é um reconhecimento, uma gratidão por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo com a literatura, que nós aprendemos aqui, que está totalmente associada à ideia cultural. Tá, pessoal, fico feliz de poder participar mais uma vez. Parabéns à TV Sim por trazer a você de Linhares essa necessidade, gente. Repito, essa necessidade de nós buscarmos sermos melhor. E a cultura, a educação, é um caminho aberto para isso, tá? Muito obrigado. Pereira, faz o encerramento do programa e a gente fica muito satisfeito com isso. Olha, eu quero parabenizar mais uma vez aqui a direção da TV Sim. É um privilégio para Linhares, eu costumo dizer, nós termos o único programa de debate aberto com a comunidade, né, com a participação da comunidade do Espírito Santo, assim como nós temos outros projetos aqui que já são de sucesso, né, mas esse programa é muito bacana. E assim, do ponto de vista da cultura, eu continuo insistindo que o poder público precisa fazer um planejamento, no caso de Linhares, assim como qualquer outro município, e descentralizar as ações culturais. Porque eu verifico que as ações são muito concentradas na Praça 22 de Agosto, é um dos espaços de praça pública mais bonitos do país, mas as ações são concentradas ali, e aí as ações acontecem, confunde-se cultura com evento festivo, todo mundo tira selfie, todo mundo faz cara de feliz, e os bairros de periferia continuam abandonados. A violência continua se replicando e se reproduzindo nos bairros de periferia. E, para fechar, agradecer mesmo a paciência que as pessoas têm, né, que a gente entra na casa das pessoas, mas que esse assunto é relevante e precisa ser discutido. O poder público precisa se aproximar da comunidade. O poder público, puxando essas ações, vai incentivar os empresários a investir, vai incentivar a comunidade a participar, e foco nas escolas. As escolas centralizam a comunidade de qualquer município. Então é isso, é descentralizar as ações, é colocar o bem cultural nos bairros, para que aquela população tenha acesso ali de forma mais tranquila. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a direção aqui da TV, por proporcionar esse espaço para a gente falar de um dos assuntos mais importantes para a nossa sociedade, lembrando que na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, comemora no Brasil o Dia Nacional da Cultura. Bacana. É isso aí. Pessoal, forte abraço e excelente final de semana a todos. Tchau, tchau.
Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.